A história do Japão é um rico e fascinante relato de civilizações antigas, tradições culturais e eventos históricos que moldaram a nação ao longo dos séculos. Embora seja difícil falar da história do Japão sem mencionar política, podemos focar em outros aspectos importantes desta história. Pré-história. Os primeiros registros da ocupação humana nas ilhas japonesas remontam a cerca de 30 mil anos atrás. Durante o período paleolítico, grupos de caçadores-coletores migraram do continente asiático para essas terras. Artefatos pré-históricos, como ferramentas de pedra lascada e estatuetas de argila, sugerem uma cultura desenvolvida. Período Jomon, 14.300 AC. Durante o período Jomon, os habitantes do Japão começaram a desenvolver uma sociedade agrícola, cultivando arroz, legumes e frutas. Essa fase é caracterizada por suas cerâmicas decorativas e aldeias organizadas. Acreditava-se que a sociedade era igualitária e baseada em comunidades locais. Período Yayoi, 300 AC, 300 DC. Durante o período Yayoi, ocorreu um aumento na imigração da Península Coreana, trazendo consigo o conhecimento da metalurgia e a produção de ferramentas de ferro. A sociedade começou a se estratificar, com a introdução da agricultura intensiva e a formação de clãs, governados por líderes militares. Período Yamato, 300-710. O período Yamato é marcado pelo surgimento do poder político centralizado em torno do clã Yamato. A cultura e a política foram influenciadas pelo contato com a China e a Coreia, levando à adoção do budismo e à criação de uma corte imperial. As primeiras lendas e mitos do Japão, como a história do livro Kojiki, datam dessa época. Período Nara, 710-794. Durante o período Nara, a capital do Japão foi estabelecida na cidade de Nara, por influência chinesa. O governo imperial continuou a se fortalecer, adotando códigos legais e consolidando seu sistema político e social. A literatura e a arte floresceram, com a elaboração das primeiras antologias de poesia. Período Heian, 794-1185. O período Heian é considerado a era de ouro da cultura japonesa. A capital foi transferida para Kyoto, e ocorreu um florescimento da literatura, poesia e artes, com destaque para o romance de Jinji. A corte imperial governou de forma indireta, e influências culturais chinesas foram adaptadas ao estilo próprio japonês. Período Kamakura, 1185-1333. O período Kamakura marcou a ascensão do samurai como classe guerreira dominante. O governo militar, liderado pelo clã Minamoto, estabeleceu um shogunato que governou de forma descentralizada. Durante essa época, ocorreu a primeira invasão mongol ao Japão, que foi repelida por tufões kamikaze. Período Muromachi, 1336-1573. O período Muromachi foi dominado pelo shogunato Ashikaga. Durante essa época, ocorreram conflitos internos entre clãs samurais, e o país entrou em uma era caracterizada por guerras civis e instabilidade política. No entanto, a cultura floresceu, com a disseminação do Zen budismo e a criação da cerimônia do chá. Período Sengoku, 1467-1603. O período Sengoku foi marcado por constantes conflitos entre os senhores da guerra japoneses. Vários líderes, como Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi, buscaram unificar o país, um processo conhecido como unificação do Japão. Esse período finalizou com a ascensão dos Tokugawa, que estabeleceram um shogunato centralizado em Edo, atual Tóquio. Período Edo, 1603-1868. Durante o período Edo, o Japão viveu um longo período de paz e isolamento, conhecido como Sakoku. O shogunato Tokugawa governou com mão firme, estabelecendo um sistema de controle rigoroso sobre os daimyos, senhores feudais. A sociedade passou por uma estabilização, com o desenvolvimento de artes, literatura e cultura popular, como o teatro kabuki e as impressões em xilogravura. Uma nova classe comercial emergiu, e o Japão passou por um processo de urbanização. Restauração Meiji, 1868-1912.
No final do século XIX, o Japão passou por um rápido processo de modernização e ocidentalização após a restauração Meiji. O imperador Meiji foi restaurado ao poder, derrubando o shogunato Tokugawa e iniciando uma série de reformas políticas, sociais e econômicas. O Japão se abriu para o comércio e aprendeu com as nações ocidentais, tornando-se uma potência industrial e militar. Período pós-Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão renunciou à guerra como instrumento de política externa e adotou uma nova constituição, com ênfase na democracia e nos direitos humanos. O país se tornou rapidamente uma das principais economias do mundo, conhecido por sua tecnologia, comércio e cultura popular. Embora a política não possa ser completamente excluída da história do Japão, é possível ver que esta história é marcada por inúmeros avanços culturais, tradições e desenvolvimentos socioculturais que ajudaram a moldar a nação até os dias